Jeremias, do capítulo 28 ao capítulo 30. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou, na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Dentro de 2 anos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia, eu os tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque hei de quebrar o jugo do rei de Babilônia. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor. Cumpra o Senhor as tuas palavras que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia para este lugar. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitos países e contra grandes reinos, acerca de guerra, de fome e de peste. Quanto ao profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, então será conhecido que o Senhor, na verdade, enviou o profeta. Então, o profeta Ananias tomou o canzil do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: Isto diz o Senhor: Assim, dentro de 2 anos quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi seu caminho. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois de ter o profeta Ananias quebrado o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor: Jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o servirão. E até os animais do campo lhe dei. Então disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias. O Senhor não te enviou, mas tu fazes que este povo confie numa mentira. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque pregaste rebelião contra o Senhor. Morreu, pois, Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Ora, são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém
aos que restavam dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, e aos profetas, e a todo o povo, que Nabucodonosor levara cativo de Jerusalém para a Babilônia. Depois de terem saído de Jerusalém o rei Jeconias, e a rainha mãe, e os eunucos, e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os artífices e os ferreiros. Veio por mão de Elassa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, enviou a Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Eis as palavras da carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Assim, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosseis levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhadores, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que vós sonhais, porque eles os profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Por que dizeis: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia? Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e fá-los-ei como a figos péssimos, que não se podem comer, de ruins que são. E persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste. Farei que sejam um espetáculo de terror para todos os reinos da terra, para serem um motivo de execração, de espanto, de assobio e de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado, porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, as quais lhes enviei com insistência pelos meus servos, os profetas. Mas vós não escutastes, diz o Senhor. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, vós todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos,
o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os matará diante de vossos olhos. E por causa deles será formulada uma maldição por todos os exilados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo, porque fizeram insensatez em Israel, cometendo adultério com as mulheres de seus próximos, e anunciando falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei. Eu o sei, eu sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaías, o Neelamita, falarás, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Porquanto enviaste em teu próprio nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: O Senhor te pôs por sacerdote em lugar de joiada, o sacerdote, para que fosses encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem obsesso que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Pois que até nos mandou dizer em Babilônia: o cativeiro muito há de durar, edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei do seu fruto. E ler a Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Manda a todos os do cativeiro, dizendo: Assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita. Porquanto Semaías vos profetizou, quando eu não o enviei, e vos fez confiar numa mentira, portanto, assim diz o Senhor: Eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá varão que habite entre este povo, nem verá ele o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebelião contra o Senhor. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Escreve num livro todas as palavras que te falei, pois eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim, pois, diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Por quê? Pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos como a que está de parto? Por que empalideceram todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Todavia, há de ser livre dela. E será, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o jugo de sobre o seu pescoço e romperei as suas brochas. Nunca mais se servirão dele os estrangeiros,
mas ele servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Não temas tu, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei de terras longínquas, e à tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim cabal a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida justa, e de maneira alguma te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor, incurável é a tua fratura, e gravíssima a tua ferida. Não há quem defenda a tua causa. Para a tua ferida não há remédio nem cura. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, não te procuram. Pois te feri com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel. Porque é grande a tua culpa, e tem se multiplicado os teus pecados. Por que gritas por causa da tua fratura? Tua dor é incurável. Por ser grande a tua culpa e por se terem multiplicado os teus pecados, é que te fiz estas coisas. Portanto, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados, e a todos os que te saqueiam entregarei ao saque. Pois te restaurarei a saúde e te sararei as feridas, diz o Senhor. Porque te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, a qual já ninguém procura. Assim diz o Senhor. Eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó e apiedar-me-ei das suas moradas. E a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles ação de graças e a voz dos que se alegram, e multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão apoucados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será estabelecida diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles. O farei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem por si mesmo ousaria chegar-se a mim? Diz o Senhor. E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor. A sua indignação já saiu, uma tempestade varredora. Cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não retrocederá o furor da ira do Senhor, até que ele tenha executado, e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.